Glória a Deus, Shalom, boa noite. Vamos começar mais esse culto. Domingo já teremos o culto presencial na igreja, graças a Deus, Aleluia. com Santa Ceia, lá no templo. Louvado seja o nome do Senhor, o Senhor é bom. Esteja orando por esse dia, será muito especial para nós e cremos que o Senhor estará operando a nosso favor. Amém? Amém. Nós queremos aí hoje trazer uma palavra da parte do Senhor que alimente as nossas vidas. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós colocamos este culto nas tuas mãos, Sim, meu Deus. clamamos por misericórdia, por graça, que o Senhor possa operar através de nós. Sim, meu Fala Pai. com a minha vida, fala com a vida da tua igreja, nos traga um alimento palpável, consistente, onde entendamos como devemos nos movimentar, como devemos realmente agir dentro dessas situações que se apresentam para nós. São coisas às vezes tão surpreendentes, tão novas, tão fora do nosso entendimento, que se não tivermos a tua palavra, a tua direção, não conseguiremos nada. Nos ajuda a estar alinhado com o teu pensamento, para Sim. fazermos aquilo que está no teu coração. Sim, Em nome Pai. do Senhor Jesus. Amém, amém. Amém. Amém? Glória a Deus. Para você que tem a Bíblia aí, segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículo 15. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículo 15. Nós vamos falar hoje um pouquinho a respeito de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Um homem que deixa para nós certas condutas que nos levarão à vitória, nos levarão a livramentos, nos estabelecerão naquilo que o Senhor tem para nós. Se nós fizermos esse caminho que esse homem fez através de Jesus Cristo. Suspirou Davi e disse: Quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém? Então aqueles três valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém e tomaram-na. E levaram a Davi, e ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor. E disse: Longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida, de maneira que não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os três valentes. Amém? Até aqui. Essa passagem, ela me chamou a atenção. Esses dias eu conversando com a pastora Fátima, e imagina você num lugar isolado, uma peleja, e você faz um comentário, você é um livro, faz um comentário, quem dera eu beber a água daquele lugar. E sem que você saiba, três dos seus valentes saem, enfrenta, passa por todo o exército adversário, tira daquela água, bebe daquela água e daqui a pouco chega com a água na mão de Davi. Davi olha para aquela água e ele não acredita. Ele olha para aquela água e vem um temor, vem um peso, porque aquela água tinha um peso de glória. E ele entendeu, então, assim, eu não posso tocar nessa água. Ele entendeu o reino espiritual que estava atrás daquela água. Porque ele entendeu que quem levou aqueles homens a buscar aquela água não podia ser uma coisa terrena, humana. Não era uma honra que poderia ser tocada por um homem. Era uma honra que deveria ser tocada somente por Deus. E Davi então entende isso no reino espiritual. Ele pega aquela água e ele joga na terra. Ele está com sede, está com vontade, mas ele fala: Senhor, eu não vou tocar nessa água. Essa água tem um peso de sangue, tem um peso de glória, tem um peso de honra que não se deve tocar por mãos humanas. Eu não posso receber isso. Eu sou Davi, eu tenho meus comandados, eles me honraram, mas essa honra ultrapassou o limite da honra humana. Ela ultrapassou aquilo que eu poderia receber de honra, de reconhecimento, de coisas que as pessoas estão ao meu redor. Então, ele deixa aqui nessa passagem uma demonstração bem clara de como ser um homem segundo o coração de Deus, de como proceder ao contrário da natureza maligna de Satanás, que justamente busca incessantemente a glória. Ele teria tomado, o adversário teria tomado até a última gota daquela água, porque ele é encantado pela glória. Mas Davi olhou aquela água e falou: essas pessoas arriscaram suas próprias vidas para buscar água para mim. E ele fala isso para Deus: fala, Senhor, longe de mim tocar nessa água que contém o sangue, que contém a vida. Eles poderiam ter morrido e eles só podem morrer pelo Senhor. Eles só podem fazer isso no mundo espiritual para honrar um Deus tão grande como o Senhor.
Eu não tenho jurisdição para receber essa honra. Aqueles homens fizeram um ato tão violento de adoração, de honra, de buscar a glória, de querer honrar um líder, que eles ultrapassaram sem saber que eles estavam ultrapassando a jurisdição humana. Eles fizeram algo que tocaram o coração de Deus diretamente. E Davi, então, faz essa leitura no reino espiritual e não toca nessa glória, não toca nessa água que já não era mais uma água, já tinha se transformado em algo muito maior que uma água. Ah, mas foi jogada no chão, oferecida ao Senhor. Foi jogada no chão como libação, como entrega, oferecida ao Senhor. E a nossa vida, às vezes, nós ficamos aqui em posições de liderança na igreja, no trabalho, e é uma dificuldade para conseguir alguém para nos honrar em alguma coisa, muitas vezes, conseguir alguém que entre na nossa causa, que escute a nossa voz. Ontem eu encontrei um irmão no mercado e eu falei para ele assim: aquele Luan que morreu, foi um menino assassinado no final de semana aqui em Duartina, aquele rapaz que morreu, Luan Reis, ele é seu parente? Assim, cara, eu criei ele um tempo, é o filho do Isaac, morou na minha casa. E ele se perdeu completamente. Se a gente fala, a gente explica, a gente ensina, mas aí a pessoa não acredita. O menino com 25 anos, não sei direito como foi, deve ter se envolvido em alguma briga e morreu, me parece, com garrafadas, alguma coisa assim. E esses dias morreu um outro menino que era nosso vizinho também, com essa idade, a idade do Mateus, mais ou menos 30 anos. E então, é exatamente esse mundo espiritual que eu estou falando. As pessoas, às vezes, a gente fala, a gente explica, a gente dá conselho, e a gente, né, eu ouço, quanto eu sofri por não ouvir aquilo que Deus estava falando. Então, é tempo. Hoje eu estava pensando, falei, meu Deus, quanta coisa está acontecendo na minha vida em tão pouco tempo. Quisera eu ter ouvido a tua voz antes. Como eu gostaria de ter dado crédito a essa voz há anos atrás. Eu tive essa oportunidade. Deus não começou a falar comigo agora. Eu poderia ter ouvido essa voz já 10, 15, 20 anos atrás, sei lá, até mais. Mas a dureza do coração, a independência de Deus, a soberba, o orgulho, o achar que nós vamos conseguir resolver o problema, vai nos distanciando, distanciando, distanciando. Estamos dentro da casa de Deus, estamos salvos, eu até creio na salvação, mas sofremos demais à toa, porque não damos crédito àquilo que Deus está fazendo, àquilo que Deus está falando. Então nós precisamos entender que para que nós geremos essas pessoas que vão nos auxiliar, nós precisamos ter esse tipo de coração. Por que você acha que Davi tinha homens que arriscaram sua própria vida para buscar água para ele? Porque ele fazia isso pelo Senhor. Ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele também dava a sua vida pelas ovelhas, ele dava a sua vida pelas pessoas, ele estava ali, ele ia à frente da batalha, ele lutou com o urso, lutou com o leão para proteger o seu rebanho de ovelhas. Então ele tinha dentro dele um princípio de honra que ele começou a desfrutar das pessoas. Porque imagine, isso é uma loucura. Três homens saírem, passar pelo exército adversário para buscar 1 litro de água, 2 litros de água para dar para outro homem. Cara, não vou arriscar minha vida por nada. Às vezes a gente não encontra uma pessoa para dar um abraço em você, para dar um passo com você, mas e você? E eu? O que nós estamos fazendo? Que tipo de honra estamos também entregando ao Senhor, entregando às pessoas? Estamos morrendo por alguém? Tem dentro de nós alguma manifestação de ser um homem segundo o coração de Deus? Dentro de você e dentro de mim, existe realmente uma disponibilidade, uma disposição real, palpável, que toque o coração de Deus de uma entrega irrestrita àquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas, aquilo que Deus espera de nós? Como está o teu coração? Às vezes nós vemos essa história e falamos assim: poxa, que legal ter alguém que fez isso por Davi. Mas Davi pagou um preço para gerar esse tipo de pessoa. Davi pagou um preço, teve uma entrega para gerar no mundo espiritual pessoas com tanta honra que se arriscaram por ele. E quando passou até esse limite, então ele entrega ao Senhor e ele continua gerando. Ele fala: Senhor, isso aqui é do Senhor. Eu vou continuar gerando honra, eu vou continuar gerando glória, eu vou continuar respeitando a minha jurisdição. Aquilo que é meu, eu quero, mas o que é teu, Senhor, está nas tuas mãos. Então nós temos que tomar cuidado com isso também, que quando as coisas começam a acontecer, é um perigo. Eu sempre entendi aquela palavra de Paulo falando assim: eu sei viver na escassez e na abundância. E eu sempre entendi que na escassez é bem mais fácil.
As pessoas acham que é mais difícil viver na escassez. Não é. Espiritualmente, não. No mundo, na carne, no dia a dia, na terra, é mais fácil viver na abundância, porque tem dinheiro, tem recurso, tem casa boa, tem carro bom, tal, tal, beleza. Mas não tem compromisso nenhum com Deus. Mas quem tem compromisso com Deus, é muito mais fácil viver na escassez do que na abundância. Então nós temos que tomar cuidado quando a abundância começa a chegar, quando Deus começa a operar a ponto de trazer uma honra dessa na nossa mão, porque nós temos que entregar essa honra. Porque senão nós vamos nos apropriar daquilo que não é nosso. Deus pode estar nos experimentando. Deus pode estar lançando uns valentes para morrer por nós, para experimentar aonde estará o nosso coração. Nós vamos nos apropriar daquilo ou vamos falar, Senhor, é muita coisa para mim, isso aqui é do Senhor mesmo. Isso aqui não é para mim. Agora, na escassez, você está mais tranquilo, você está precisando de ajuda, você está ganhando mal, na igreja está difícil, você está enfermo. Então, tem um quadro já que naturalmente te leva para a dependência, naturalmente te leva a orar, a ler a Bíblia, a buscar a Deus, a estar. Porque se nós não buscarmos a Deus, não integrarmos nem na época da escassez, da dificuldade, aí complicou tudo mesmo, né? Mas então, quando nós estamos na escassez, na dificuldade, na dor, no aperto, é o momento de nós estarmos buscando a Deus, e isso é mais ou menos que natural. Muitos desanimam porque não querem passar por isso, abandonam o Senhor, tá? Mas o crente, pegada mesmo que está com Jesus, ele pode estar passando o que for, ele continua buscando. Agora, o nosso maior problema é quando nós chegamos nesse tempo de abundância. Quando nós chegamos, quando as portas começam a se abrir, quando as coisas começam a acontecer, quando muitas coisas que estavam travadas, paralisadas, que estavam estancadas há anos, coisas que nós produzimos, mas não conseguimos tocar. Plantações que foram feitas. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, falei, nós precisamos orar, porque existem muita coisa que você está plantando e não está conseguindo colher. Isso é estranho, porque Deus é fiel. E essa pessoa, além de não estar colhendo o que ela está plantando, ela está colhendo o que ela não está plantando. Então, nós precisamos entrar no mundo espiritual e reverter esse quadro. Por que que o adversário está tendo acesso de trazer uma colheita que eu não plantei e está conseguindo reter o que eu estou plantando? Então, existem coisas na minha vida e na sua vida que você plantou que ficou retido. E existem coisas que nós estamos colhendo que nós nem plantamos, já está vindo lá dos nossos ancestrais, dos nossos parentes, de uma linha de maldição hereditária, alguma coisa assim, que está nos levando para esse lugar, mas isso não é nosso. Então nós temos que repreender isso. Você está colhendo coisa que você não plantou, comece a repreender isso. Tudo que você olhar na tua vida e fala assim, isso aqui está incompatível com o que eu tenho plantado. Isso aqui está incompatível com aquilo que eu tenho gerado no reino espiritual. Comece a rechaçar isso, não aceite isso. Fala, Senhor, eu não plantei isso. Qual a causa? Por que está chegando na minha mão? Por que tanta desonra? Por que tanto problema? Por que tanta dificuldade? Agora, se você plantou, se arrependa da tua plantação. Fala, não, o que está chegando na minha mão eu plantei. Plantou? Beleza. Então fala, Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu quero me arrepender por esse pecado, para que o mais breve possível essa colheita cesse, o Senhor possa arrancar o máximo das sementes que eu plantei, para que nasça o mínimo. Podemos gerar isso em Deus também, para que o Senhor entre com misericórdia. Mas muitas vezes está chegando coisa nas nossas mãos que nós não plantamos, e isso nós temos que jogar fora. Isso não é nosso. Mas o que está retido, e quando Deus começa a destravar, porque nós acessamos os códigos espirituais, começamos a destravar o mundo espiritual. Ontem nós tivemos a Páscoa, ungimos a nossa casa, fizemos ali todo um procedimento, e as coisas vão começar a acontecer, eu creio nisso. Nós temos aí, eu não sei quem conseguiu fazer, né? Que eu pedi para ungir a casa, para fazer algum procedimento, não sei quem fez ou não, mas existe uma atmosfera de vida que vai estar agora se movimentando a nosso favor nos próximos dias, porque é o que aconteceu naquela terra. A morte, ela passou naquele lugar. Deus não falou assim, ó, eu vou suspender a morte, eu vou dar livramento para aqueles que estiverem dentro da casa com um umbral ungido. A minha parte e a sua parte é estar guardado em Cristo. A morte vai estar passando por aí, mas não vai nos pegar. A morte, ela estará em atividade, mas não contra mim e contra você. Então nós temos que entender que agora nós precisamos ficar bem alertas, porque isso que aconteceu com Davi vai começar a acontecer comigo e com você. As coisas vão começar a chegar na nossa mão, eu vou ter que pegar aqui e falar, pera um pouquinho. Até onde é meu? Até onde eu toco? Até onde é uma honra para mim? E até onde é para o Senhor?
Até onde é a minha jurisdição? Até onde eu posso receber isso? E até onde eu tenho que falar, Senhor, isso aqui não é para mim. Ou até onde nós vamos estar dispostos a gerar no reino espiritual pessoas para estarem andando com as nossas vidas lado a lado. Nós temos, graças a Deus, aqui em Duartina, nesse fim de mundo que eu moro aqui, tem mais uma rua, depois já é o fim do mundo. São 10 mil habitantes aqui, nem semáforo tem na cidade, uma bênção. Eu moro na penúltima rua do final da cidade. Última rua, fim do mundo. Mas nesse fim do mundo, o Senhor tem nos achado. Nesse fim do mundo, o Senhor tem operado para trazer pessoas para apoiar o nosso ministério, tem levantado pessoas que nós nem esperávamos. Eu não esperava que meu tio estaria aqui, minha irmã, minha prima, a irmã Maria de Fátima, não esperava. Eu esperava pessoas daqui, mas Deus tem movimentado pessoas de São Paulo, de Boituva, de Belo Horizonte, de Bauru, que estão de verdade, estão nos apoiando, estão fazendo com que realmente as coisas possam acontecer. E essa plantação da vida de vocês longe daqui, ela com certeza tem que alcançar vocês aí. E eu decreto isso em nome do Senhor Jesus, que tudo que vocês têm plantado nas nossas vidas de honra, de amor, de dedicação, de entrega a favor do Ministério Morra, desse recomeço, vocês vão fazer parte dessa história para sempre. O Ministério Morra daqui para frente, tudo que ele acontecer, tudo que acontecer, tudo que ele crescer, tudo que ele alcançar, sempre vocês terão os dividendos. Sempre terá na conta de vocês um pedacinho disso, porque vocês estão sendo responsáveis por esse recomeço e mais algumas pessoas que estão envolvidas. E vocês têm o que para fazer isso? Não é um ministério grande, tem gente aqui que nem me conhecia, e nós estamos aqui. Meu tio está lá em São Paulo, lógico que me conhece, me ama, sempre me amou, minha irmã. Mas vocês têm cidade, minha irmã até congrega, meu tio tem 500 mil igrejas em São Paulo, mas vocês estão aqui, minha irmã está congregando. Mas esse apoio, essa honra, eu estou falando, Senhor, muito obrigado, mas recebe, porque é muita coisa para nós. Louvado seja o nome do Senhor por essas vidas, abençoa a família, abençoa a casa, abençoa o trabalho, prospera eles, abre as portas. Então, em nome de Jesus, que realmente nós entendamos, através desse ensinamento de Davi, que existem jurisdições que nós temos que andar. Esse homem tinha uma visão espiritual muito ampla. Ele enxergava as coisas porque o coração dele estava tão entregue na obra, estava tão entregue naquilo que era de Deus, no chamamento dele, que ele toma atitudes tremendas. Aí a pergunta, né, que não quer calar, como que ele foi cair naquele adultério com Betseba e matar Urias e fazer toda aquela lambança? Infelizmente aconteceu tudo isso. Isso mancha o histórico dele, mas não apaga o histórico dele. Isso trouxe consequências terríveis para a vida dele. Outra coisa que nós precisamos aprender também é cobrir a nudez do nosso irmão. De repente nós estamos caminhando e praticamos alguma coisa, né? Não nesse nível, que o Senhor nos guarde e tenha misericórdia de nós. Mas às vezes eu posso falar alguma coisa que não te agrada. Você pode fazer alguma coisa para mim que não me agrada. Sempre leve em conta o histórico. Não seja uma organização mundana. Não seja uma Casas Bahia que você pode comprar lá 50 anos. Se você atrasar uma prestação de um liquidificador, depois de 50 anos, eles vão colocar o seu nome no Serasa, no SPC, vão ficar te ligando para cobrar porque faltou uma prestação de R$ 30. Não tem histórico. Eles, para eles, nós somos só um número. Não existe, deixa eu ver aqui. Não, a Rita comprou de mim 30 anos Magazine Luiza, sempre pagou certinho, atrasou isso aqui. Rita, tá tudo bem, tá perdoada a sua dívida, fique em paz. Jamais vai acontecer isso. Minha irmã compra na Magazine Luiza faz 200 anos. Nunca atrasou uma prestação. Não dorme, às vezes, para pagar a Luiza Trajano. Se ela soubesse quem é a Rita, dava um presente para ela. Então, o que acontece? Mas atrasa uma prestação para ver. Deixa de pagar uma. SPC, Serasa, cartório, cobrança. E é isso que vai acontecer. Porque a Rita lá é um número. Ela só é uma cliente amada porque ela compra e paga. Mas no momento que ela falhar uma prestação, acabou a cliente amada. E dentro da igreja nós precisamos ter uma outra visão. Porque às vezes eu posso falhar com você. Pega o meu histórico. Eu posso esquecer de te atender. Eu posso esquecer de receber, de te responder um WhatsApp, uma ligação. Eu posso esquecer de fazer uma oração por você.
Eu posso orar um dia no grupo por todo mundo esquecer de pôr seu nome. Eu posso fazer um monte de coisa. Mas leve em conta o histórico, leve em conta o histórico do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, do seu patrão, do professor. Ah, mas o histórico é péssimo, só faz besteira. Aí é complicado. Mas se você tiver, soma tudo. Então Davi olhava tudo aquilo lá e ele fazia, ele tinha o poder de fazer a leitura do negócio. Ele analisava as pessoas. Ele olhava para aquelas pessoas, aqueles bandidos que ele transformou em guerreiros. Ele olhava o histórico espiritual, não histórico terreno. Ele via a potência que aqueles homens tinham. Eles estavam mal ensinados. Eles estavam perdidos. Mas Davi sabia que existia um espírito excelente nele. Ele falou assim: se eu ensinar esses caras vão morrer por mim. E foi o que aconteceu. Os caras foram morrer por. Ensinou tão bem ensinado, doutrinou tão bem, tirou os caras de uns buracos tão feio que os caras depois falaram, cara, vamos buscar água para ele. Esse cara merece o nosso respeito. Se morrer, morremos. E foram buscar água. Então, por quê? Porque Davi teve uma entrega. Se você quer ser respeitado, se você quer chegar no momento de ser honrado, você vai ter que se entregar primeiro, não tem como. Você vai ter que dar o exemplo para isso. E Davi, então, ele tinha todo esse envolvimento com as coisas do céu. E ele vê aquela água, ele fala: Isso é muita coisa para mim. Mas tinha um ensinamento. Se a gente for analisar friamente, ele poderia até ter bebido aquela água. É que o cara ele estava antenado mesmo. Ele estava de olho no movimento espiritual e ele fez a leitura exata de tudo aquilo que aconteceu. Mas se ele tivesse tomado, a gente iria ler na Bíblia e achar normal. Não iríamos achar, nossa, Davi foi folgado, os caras foram lá, se arriscaram por ele, ele tomou água. A gente já está pregando hoje aqui, olha como Davi foi honrado, esses homens arriscaram as suas vidas para dar água para ele. Mas ele fala, ai de mim, que eu seja livrado disso, de tomar água que poderia ter custado sangue. Porque no reino espiritual ele entendeu que aquela água custou preço de sangue. No reino espiritual, ele entendeu que aquela água, na verdade, continha a vida dos caras. Eles voltaram vivos, mas a probabilidade de não voltarem era enorme. Então, por isso que ele não bebe a água. Não era a água em si, mas ele estava vendo ali, cara, tem sangue aqui, tem vida aqui, tem uma entrega absurda nesse negócio. Toma, Senhor, bebe essa água. Então, existem momentos de entrega nas nossas vidas, nós vamos ter que fazer, nós vamos ter que nos rasgar, entregar tudo. Olhar aquele negócio assim, é isso aqui que tem que fazer? Nós vamos fazer. É essa a resposta que Deus está esperando da minha vida? É isso que eu tenho que dar? É isso que eu vou dar. Às vezes nós estamos travados espiritualmente, porque nós não estamos dando a resposta que Deus está esperando. Ah, mas o que Deus quer de mim? O que nós temos falado aqui direto. Ler Bíblia, participar do culto, oferta, dízimo, oração, adoração, tirar os seus olhos de coisas impuras, evitar ao máximo palavras que não sejam de acordo com aquilo que está no coração de Deus. Não é muito difícil se a gente for analisar. É que a guerra é muito grande, mas as coisas são básicas. É uma educação espiritual básica. O que Deus está nos pedindo a não ser isso? O que eu tenho feito de tão extraordinário? Isso aí. Parei de me expor a coisas que estavam me contaminando, comecei a orar, ler Bíblia, obedecer, mergulhar quando eu preciso mergulhar. Então, você pensa que parou o meu processo de mergulhar, de Naamã? Eu falei para minha esposa, falei, Naamã mergulhou 7 vezes no Jordão para tirar a lepra. Eu não sei quantos mergulhos eu vou dar. E eu tenho entendido no reino espiritual que se de verdade a gente quiser manter um ritmo de humildade e dependência de Deus, o mergulho não acaba nunca. Nós vamos ter sempre que mergulhar aonde nós não queremos. Existirão coisas na nossa caminhada que por mais que você esteja bem, por mais que esteja tranquilo, chega algo de uma hora para outra. E você olha aquilo e fala, cara, e agora? Aí eu olho e falo assim, bom, o Alexandre antigo nunca quis fazer isso e sempre deu errado. O Alexandre novo, se quiser mudança, vai ter que fazer, mas eu não quero ainda, mas eu vou fazer. Aí eu mergulho. Então você tem que mergulhar. É uma decisão agora. E graças a Deus que eu estou livre para decidir, porque antigamente nem livre para decidir eu estava. Já vim, já dava aquela resposta, não quero, acabou, vai embora. Mas vai ter consequência, não tem problema. Mas vai, não tem, não pode acontecer o que for. Então era uma irresponsabilidade espiritual. Era um coração tão duro que não estava nem aí com consequência.
Por mais que era avisado, por mais que era alertado, por mais que vinha a palavra através da minha esposa, através de outras pessoas me avisando, falando, Deus falando comigo diretamente, eu não ouvia. Eu ouvia, mas não obedecia. Eu não tinha, às vezes, condições de obedecer mesmo, porque eu estava preso, e tinha hora que eu não queria mesmo e acabou. Mas o mergulho, ele vai ser agora constante. Chegarão coisas na minha vida que eu não quero fazer. Ah, então não vai acabar os B.O.? Não vai acabar. Porque eu estou na carne, mas agora eu preciso manifestar no espírito. Então não quero deixar você iludido que você vai alcançar um ponto espiritual, falar assim, não, agora é só sombra e água fresca. Não. Mas dá para nós andarmos numa dependência tal que nós vamos conseguir. Então, aquilo que você não conseguia fazer e você não queria fazer, muitas vezes você vai continuar não querendo fazer, mas agora você vai conseguir fazer. Aleluia. Antes você não queria e também não conseguia, mas agora você está livre. Eu não quero, mas eu faço, Aleluia. porque é o que eu tenho que fazer. Eu não quero, mas eu vou mergulhar. Eu vou aceitar. Perdão. Porque é isso que Deus está pedindo para mim. Porque é isso que Deus está requerendo das minhas mãos. Existem coisas simples. Quer ver uma coisa que para mim é uma guerra tremenda e que eu mergulhei quarta ou quinta-feira em Cuiabá e ontem de novo? Aquele lance de lavar o pé. Sabe aquele lance? Jesus, vamos lavar o pé dos discípulos, pá. Aí Pedro falou assim: não, o senhor não vai lavar meu pé. Aí ele falou assim: não, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Ah, então não lava o meu corpo inteiro. Não, só precisa lavar o pé. Não precisa exagerar. Eu não gosto disso. Nunca deixei lavar, nunca quis lavar o pé de ninguém. Já teve esses atos proféticos em igreja, eu vou embora. Eu ia embora. Tivesse numa igreja, se saísse esse negócio, eu levanto a cadeira e vou embora. Acabou. Aí eu tô lá em Cuiabá, com Glória. Aí o que que saiu lá? Vão lavar o pé, gente. Ô, glória a Deus. Sabe quem que lavou o pé? Dos pastores, dos apóstolos. Pô, vamos tava tranquilo lá. Eu falei aí. E agora, Alexandrão, o portão tá lá e a bacia de água tá aí, ó. Só decidir. Fui lá lavar o pé. Aí ontem nós vamos fazer a Páscoa. Lá com o apóstolo Éder Gregório. Aí fez uma coisa, fez outra, e come coisa amarga, e come pão sem fermento, e bebe suco, e come carneiro, que é complicado comer carneiro, e vamos indo. Daqui a pouco, agora, irmãos, acabou tudo, sabe o que você faz? Você é o sacerdote da casa, lava o pé da tua esposa, unge com vinho, com suco de uva e com óleo. Deus abençoe. A esposa lava, e a esposa vai lavar os seus. Se tiver filho, vó, quem tiver na sua casa, lava o pé de todo mundo. Deus abençoe, shalom, boa noite, fica na paz. Ah, glória a Deus, aleluia. Desligou o computador, fui lavar o pé da minha amada esposa e ela foi lavar o meu. Queria? Não queria. Gosto? Não gosto. Fiz? Fiz. De coração, em obediência, para honrar a Deus, e Deus me honrou e recebeu. Aleluia. Pode ser que no próximo eu já esteja liberto, tomara. Mas ainda assim, se eu não tiver, eu vou fazer do mesmo jeito. É mergulhar. Então vai chegar uma coisa na tua mão, fala, cara, eu não quero fazer isso. Mas você vai ter que fazer isso. Não ter de obrigação, mas ter de honra. Ter para honrar aquilo que Deus está pedindo para você. Tá fora do. Mas, Alexandre, não, mas, cara, faz. Naamã, ele complicou tudo, eu não quero mergulhar. Rapaz, se tivesse pedido uma coisa absurda, o que que é lavar um pé? Vê se não é uma coisa doida daqui do meu miolo. Fala a verdade. Não tem nada demais, cara. Mas não entra na minha cabeça. Entendeu? Não entra. Mas tem alguma coisa. É exatamente aquele negócio que lá de Naamã. Se tivesse pedido uma coisa absurda, se eu posso estivesse falando onde, ó, acaba aqui, agora você vai a pé aí, 50 quilômetros, vai e volta. E beleza, né? Uma coisa absurda. Mas é só lavar o pé dentro da minha casa, o pezinho da minha amada esposa, lindo, maravilhoso. O que que tem de mais isso? Nada. Mas existe uma estrutura que precisa ser removida. Sim. Mas, por enquanto, a estrutura está aqui? Tá. A resistência está aqui? Tá. Mas hoje eu estou com um poder de decisão conquistado em Cristo, que eu vou falar, Alexandre, velho, dá uma segurada que o novo vai lavar o pé e vai deixar lavar o pé e acabou. É isso que nós vamos fazer. Então você vai ter que conquistar isso. Vai ter coisa na tua vida que vai fluir tranquilo. Nunca mais você vai ter problema, porque aquilo já foi rompido de uma forma tremenda. E tem coisa que sempre vai bater na tua porta e você vai ter que decidir falar não ou falar sim, ir ou ficar.
Não sei que guerra que você vai passar, o que que tem de estrutura, mas em nome de Jesus eu declaro que você está livre no reino espiritual, que ainda que você não queira, sendo de Deus, sendo necessário, eu te abençoo para que você seja livre para decidir pelo certo e alcançar aquilo que Deus tem para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Que você entre nesse novo de Deus. Como eu falei no começo, como eu queria ter lavado o pé antes, ao invés de ir embora da igreja. Porque as coisas já começariam a mudar antes. Mas a gente fica esperando, protelando, jogando para frente, daqui a pouco eu vejo, daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu mudo. E aí 25, 30, 35, 40, 45, 54. Entendeu? Poderia ter sido com 29, teria ganho 25 anos. Estaria voando hoje, sei lá onde eu estaria hoje. Espiritualmente falando, ministerialmente falando, financeiramente falando. Tinha um projeto de Deus para minha vida. Agora eu vou ter que correr atrás, vou ter que clamar para a eternidade me ajudar a cancelar esse Cronos, a cancelar esse Kairos, ela puxar tudo para trás e me estabelecer na vontade perfeita de Deus agora, porque eu atrasei meu lado. Agora Jesus adianta meu lado. Agora entra a restituição, agora entra aquilo que eu falo. Não desfrutei da bondade, tem que correr para a misericórdia. Não entramos da bondade, daquilo que estava preparado para desfrutarmos naturalmente. Ó, a bondade é essa aqui, ó. Faz isso. Não quero. Aí faz o contrário da BO. Misericórdia, Senhor. Aí vem, restitui, restabelece, aí faz. Só que dói, se atrasa, se fica para trás. Você vê pessoas avançando, você vê pessoas sofrendo do seu lado, como era minha esposa, meu filho, os irmãos da igreja, eu mesmo sofrendo. Então, tudo isso daí faz parte de um processo que Deus está falando assim, rapaz, agiliza isso daí, põe esse pé na água. Agiliza isso daí, faz isso, faz aquilo, rompe. Para com essa coisa ranzinza, essa coisa chata, essa coisa empacada, parece um burro, um jumento, um sei lá que eu era. Aquele bicho que pode bater, pode fazer. E olha que Deus dando palavra, dura coisa, recalcitrares contra os aguilhões. Deus falou comigo isso aí faz 20 anos. 20 anos, dura coisa, é recalcitrares contra os aguilhões. Aqueles negócios com a lança na ponta que bate no bumbum do boi, lá na perna, para o boi poder subir no caminhão para depois morrer. Então, se recalcitra contra aquilo, você vai ficar resistindo ao aguilhão, vai espetar mais. Então, cara, anda logo. Para que ficar espetando? Você vai ter que ir do mesmo jeito. Então Jesus está falando, ó, é duro você recalcitrar contra os aguilhões que você vai se machucar. É duro quando eu bato na tua porta e você fala, eu já estou despido, já estou descalço. E aí depois quando eu saio atrás, ele já foi embora, saio pela cidade e apanho, como está em Cantares 5. Meu coração dormia, eu velava por ele. Quando ele bate, ela fala assim: ai, já despi minha túnica, eis de vesti-la de novo? Não, filha, não precisa vestir nada. Claro que é para vestir. Eu já estou descalço, vou pôr sapato. Claro, vá, agiliza, levanta logo. Você não está velando, você não está pedindo a presença, você não está orando. Quando bate na porta, a gente fica com um monte de argumento até que ele vai embora. Depois a gente se arrepende, abre a porta e sai correndo, ele já não está mais. Aí, o que que ela fez? Lê lá. Em Cantares 5, ela encontra os guardas, ela é espancada, ela fica procurando, fica desesperada, que é o que a gente faz quando a gente sai da rota. Quando ele vem, a gente não recebe a presença. Quando ele vem, a gente não, e a gente ouve a voz, mas não quer ter o trabalho de receber, não quer mais ter o trabalho de pôr uma roupa. É a mesma coisa não querer lavar o pé. O que que era para aquela abençoada colocar uma roupa e um chinelo, não sei lá o que ela usava em 50 mil anos atrás? Era isso que Jesus estava pedindo para ela. Aí depois sai desesperada correndo para apanhar, porque ele já não está mais. A presença foi embora. Então lava o pé e vai dormir em paz, irmão. Lava o pé e fica na presença de Deus, lava o pé, dorme em paz, sua esposa em paz, sua casa em paz, você em paz. Quantas vezes eu não quis lavar o pé, né, no sentido figurado, e aí minha esposa triste, o ambiente pesado, quanta coisa besta que eu vejo hoje, que era uma coisa insignificante, que trava o sistema, empaca e não vai para frente nem para trás. Aquele negócio monteiro de ser, não vou sair daqui, acabou. Mas vai apanhar, bate. Mas vai, morre.
uma ignorância, uma estupidez, uma coisa medonha. Mas em nome de Jesus, nós estamos sendo livres, limpos, libertos, para que ainda agora, aí, mais da metade da vida, nós tenhamos ainda a oportunidade de desfrutar desse novo de Deus, de desfrutar desse tempo de honra, desse tempo de visitação, discernir a honra que é para Deus, a glória que é para Deus, o que é para nós, o que é para nós estarmos fazendo, como plantar, como entrarmos nesses ambientes. Graças a Deus por Jesus Cristo, graças a Deus por estarmos libertos. Então, que nós entremos realmente nessa dependência do Senhor para fazer sempre uma leitura espiritual e ficar numa vida de verdade, uma coisa, não só uma casca, uma capa, uma liturgia, uma coisa morta, religiosa, independente de Deus, distante, onde tentamos enganar, estamos enganados, falando assim, eu tô indo na igreja, grande coisa. Quer dizer, melhor que você estar indo na igreja do que estar em outro lugar. Pelo menos está dando uma oportunidade de ouvir uma palavra. Mas ir na igreja, irmão, primeiro que igreja não somos nós. A parede aqui, ó, não quer dizer nada. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Isso aqui, ó, Deus não está nesses tijolos aqui ou na igreja que nós vamos fazer domingo. Deus está aqui, dentro de mim e dentro de você. Eu sou a igreja, você é a igreja. Esse corpito vai até um templo de tijolo e ali nós fazemos então o ajuntamento de igrejas, onde nós chamamos aquilo de igreja. Mas é nesse lugar que Deus está esperando que nós entremos. Cara, seja avivado, seja dependente, se envolva, seja uma igreja viva, uma igreja transparente, uma igreja nítida, uma igreja que realmente tenha discernimento, tenha envolvimento comigo, que desfrute do meu nome, do meu sangue, do meu poder, da minha glória e que realmente se manifeste em vitória. Eu fico pensando a tristeza do coração de Deus em ver tanto filho andando em derrota. A tristeza do coração de Deus vendo tanto filho andando em fracasso, em abatimento, com tanta provisão, com tanta providência, com tanto recurso, com tanta saída, e a gente insistindo em ser independente de Deus. Se nós, que somos maus, sabemos dar boas dádivas para os nossos filhos, e quando a gente ensina um filho e ele faz o caminho contrário, a gente já fala, cara, poderia ter sido tão diferente, ele poderia ter ido pelo caminho que eu falei para ele, estaria tão melhor agora. Imagina Deus com esse monte de filho rebelde, desobediente, batendo cabeça para lá e para cá, perdidaço, que a maioria, infelizmente, dos crentes estão perdidos, batendo cabeça por não se curvar diante daquilo que tem que ser feito, e é uma coisa às vezes muito básica, muito simples, para a gente ver a complexidade da dureza do nosso ser, daquilo que nós somos tão frágeis em colocar o mínimo para funcionar. Deus está falando assim, cara, se vocês fizerem tudo, vocês vão fazer mais do que era para fazer mesmo. E a justiça de vocês, para mim, é trapo de imundícia. Então Deus está falando assim, cara, vocês não conseguem gerar nada. Trapo de imundícia são panos de menstruação. Para que serve? Para nada, para jogar fora logo que vai dar problema. Estou falando, cara, só justiça, isso que você acha que é uma coisa tão assim, é um pano de menstruação para mim. E se você fizer tudo certo, você não fez nada mais do que era para você ter feito mesmo. Então, tem um irmão aqui do Artinho que fala assim: a gente tem que se considerar, tem que fazer tudo muito bem feito para ser considerado servo inútil, para ser chamado de servo inútil, porque a nossa utilidade é zero, é Deus que faz tudo em todos, opera tudo. Então, falou, cara, se fizer tudo, ainda assim você é um servo inútil, porque nós não temos nada em nós mesmos. E nós queremos ainda nos arrogar que somos alguma coisa. Nós não somos nada. Coloca aí na sua cabeça. Quando você for orar hoje, ele fala, Senhor, eu não sou nada. Me ajuda a entender isso no reino espiritual de verdade, que eu não sou nada. E o que acontecer daqui para frente, o que mudar na minha vida daqui para frente, eu vou continuar não sendo nada. Absolutamente nada. E o Senhor é tudo em mim, o Senhor é tudo por mim, o Senhor que conquistou tudo, a água é do Senhor, essa honra é do Senhor, essa glória é do Senhor, tudo é para ti, tudo vem de ti, só me dá graça para continuar mergulhando. Amém? Em nome de Jesus. Domingo, então, culto com Santa Ceia, o horário vai ser os mesmos às 19 horas. Eu acho que nós não teremos louvor ainda domingo, porque nós vamos ligar o som, talvez fique meio complicadinho, nós vamos fazer lá na igreja, mas o mesmo modelo aqui. Se for ter louvor, o louvor não pode ser gravado, porque nós vamos estar fazendo em CD,
e aí depois se subir o vídeo para o YouTube, aí vai fechar, vai dar problema para nós. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o louvor sem gravar e depois nós vamos gravar a palavra. Aí no YouTube vai estar só a palavra. Quem tiver ao vivo vai pegar o culto inteiro. Amém? Então domingo às 19 horas, prepara a tua Santa Ceia. Você que tiver o seu dízimo, a sua oferta, em nome de Jesus, envia para o ministério. Eu quero já agradecer quem tem já enviado, né, oferta, dízimo, que a maioria já tem enviado. Que Deus te abençoe, te dê graça, prospere a tua semente em nome de Jesus. Amém? Um beijo, fique na paz, fogo no bicho, Deus abençoe.